Este episódio é patrocinado por Bayer. Olá, seja muito bem-vindo ao Falação, o podcast da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a ABERJ. Neste episódio, falamos da relação entre dois de nossos temas favoritos, podcasts e comunicação interna. Nosso convidado é Giovanni Nobili, gerente de soluções de comunicação interna do Banco do Brasil, que veio ao Falação contar sobre os desafios de trabalhar neste formato, especialmente durante uma pandemia. Giovanni, seja muito bem-vindo ao Falação. Oi, André, beleza? Cara, obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar com vocês aqui. Giovanni, para começar a nossa conversa aqui, para começar o nosso papo, conta um pouco pra gente da sua história com podcasts. A minha história pessoal com podcasts, eu curto ouvir algumas coisas e tal, mas eu confesso até que eu tenho uma ligação com podcast muito mais na via profissional do que na pessoal. O que eu quero dizer com isso? Tanto na produção de podcasts, a gente lida com isso na comunicação interna do Banco do Brasil, tratando isso, e a gente vai detalhar um pouco aqui na conversa, imagino, quanto este é o tema dos podcasts que eu ouço, sempre estão ligados também à comunicação. Então, assim, eu tenho poucos podcasts que eu ouço que são de outras vertentes, de outros temas, por aí, porque acaba que quando eu me ligo em ouvir podcasts, eu estou sempre um pouco ligado na área de comunicação em geral, marketing e tal. Conheço também alguns outros podcasts, não sou um cara que conhece muito desses outros temas em outros podcasts, não, mas já ouvi alguns outros, assim, que fazem sucesso, esses que bombam mais, assim. Meu trabalho aqui no Banco do Brasil, eu sou gerente de soluções de comunicação interna, de modo geral. Então, o podcast ele entra dentro desse escopo profissional no meu trabalho aqui no Banco do Brasil, como um tipo de formato de conteúdo que a gente dissemina via plataforma de comunicação interna do banco, que a gente chama aqui de agência de notícias. E ali dentro, semanalmente, a gente sempre traz podcasts dentro ali. Mas, assim, tem podcasts, tem vídeos, tem textos, tem reportagens, tem infográficos. Então, o podcast entra como uma parte. E tendo esse olhar de editor, vamos dizer assim, é ali que o podcast se insere na minha vida, e eu estou trazendo esse pedaço profissional, no caso, né? Vejo o podcast como um formato muito rico, para que a gente consiga disseminar informações específicas para, no caso da comunicação interna, né, para os funcionários. Existem informações, por exemplo, que o podcast é ruim, se eu tiver que tratar alguma informação via podcast, porque a melhor informação talvez seja por escrito, curta e grossa, talvez em um parágrafo eu resolva, não precisaria gravar um podcast que normalmente tem um formato mais longo, um pouco, né? Então, esse trabalho de editor, eu acho que ele é fundamental para a gente conseguir entender de que maneira que eu sirvo aquele conteúdo ao meu leitor em diferentes formatos. E Giovanni, sobre essas questões que você colocou de que tem informação que fica melhor em texto, tem informação que fica melhor em áudio, como que você tem navegado por essa dinâmica? E até sendo mais direto, o que você tem visto que funciona melhor em podcast? O podcast funciona bem aqui para a gente quando a gente precisa aprofundar algumas questões, e normalmente quando a gente traz fontes externas para debater conosco, né? Dentro da comunicação interna, no entanto, é o corpo funcional do Banco do Brasil dialogando com fontes externas. Então, por exemplo, se eu tiver uma comunicação que vai tratar sobre comércio exterior, que é um dos podcasts, um das temáticas, uma das linhas de podcast que a gente traz na comunicação interna sobre comércio exterior, trago, por exemplo, fontes que lidam com isso no mercado, e aí eles atuam ali nessa entrevista, por exemplo, e tal, que é muito bem conduzida, inclusive, pela Camila, por exemplo, que é uma funcionária que atua na unidade de comércio exterior aqui do banco. Então, o que cabe mais em podcast? Para a gente aqui na comunicação interna, normalmente a gente traz assuntos que a gente busca aprofundar para aquele funcionário que já conhece, se interessa e tudo mais, e quer ter um pouco mais de informação, ou está por dentro, aí ele vai atrás. Falamos também sobre investimento, etc., alguns temas assim, mas sempre nesse tom de buscar aprofundar, sabe? Aí é o que a gente busca mais. Tanto que a gente trata aqui na comunicação interna do banco o podcast em dois caminhos. Assim, a gente traz o podcast dentro da edição diária nossa de comunicação interna na agência de notícias, e temos também, junto à nossa diretoria de cultura e de gestão de pessoas aqui do banco, a Rádio UniBB. UniBB é de Universidade Corporativa do Banco do Brasil.
Então, temos também a rádio, que atua fortemente com os 94 mil funcionários do banco. Desses todos, a gente já tem mais de 500 mil de acessos, mais de 1.000 episódios divididos em 30 temas internos. Estou falando de Rádio NBB, é um ambiente da Rádio Corporativa da Diretoria de Cultura e Gestão de Pessoas do banco, que lida ali com diversos temas, inclusive esses que têm a ver com gestão de pessoas que eu comentei. Então, a gente fala ali sobre transformação digital e como que isso dialoga com os funcionários, sobre liderança, sobre diversos assuntos desse tipo e também outros, como segurança institucional, atendimento, investimentos, controles internos, agronegócio, consórcio, autodesenvolvimento, gestão de pessoas ainda, comércio exterior, que eu já comentei. Então, assim, são 30 temas internos só ali na rádio. E para comunicação interna na agência de notícias, a gente traz alguns temas mais negociais, vou dizer assim. Então, a gente traz ali mais investimento, traz o comércio exterior e quando tem alguma informação específica da nossa universidade corporativa dentro da Rádio NBB, a gente puxa para a comunicação interna também. Como a gente está falando aqui para uma audiência que não necessariamente é funcionário do banco, para a pessoa se situar, é como se a agência de notícias é o principal canal de comunicação interna do banco, é ali que a pessoa acessa a nossa intranet e ali ela tem acesso à comunicação interna de uma maneira geral, é como se fosse a primeira página de um grande portal de notícias. Tenho ali, como eu comentei agora há pouco, textos, fotos, vídeos, podcast, etc. Estou falando aqui muito de comunicação interna, temos também os podcasts nossos para comunicação externa. O podcast está no Spotify, por exemplo, que é uma plataforma mais comum para quem está ouvindo podcast, né, vamos dizer assim. Mas a gente usa esses arquivos todos também para disseminar via LinkedIn do banco, via YouTube do banco. Se a pessoa acessar o YouTube, tem lá o podcast com uma cartela no fundo, ela dá o play, está lá com o áudio, ela curte o podcast via YouTube, né? E o próprio portal do Banco do Brasil. Como a nossa comunicação interna é um grande hub de notícias, então a gente bebe tanto da fonte da capacitação lá da Rádio NBB que eu comentei, quanto das fontes externas também, porque a gente tem como premissa óbvia de comunicar aos funcionários primeiro aquilo que os seus clientes, porque os nossos clientes saberão. Então, assim, a gente traz também esses conteúdos externos para a plataforma de comunicação interna do banco, para que o funcionário tenha em primeira mão o contato com a informação que chegará ao cliente dele. Então, ele também consome aquilo na própria comunicação interna, entendeu? Imagina, tem uma reunião do Copom, mudou a taxa Selic, por exemplo, numa data específica, e aí, ali online, você tem ali uma live, por exemplo, do economista-chefe do banco comentando ali as implicações macroeconômicas sobre essa situação, essa decisão específica. Isso também virou arquivo para ser divulgado em podcast. Então, o pessoal dissemina esse arquivo, por exemplo, para clientes, investidores e tal, e isso é bem interessante. É um conteúdo rico. Entendo o formato como uma via que aprofunda temas, entendeu? Eu não vou dar notícia via podcast, a gente não usa ela como um rádio da Hard News. A gente usa ela para aprofundar questões. Interessante, Giovanni. E eu fiquei pensando, com essa gama tão grande de temas que vocês conseguem abranger dentro do podcast, como é que vocês organizam o que vai ser, então, um episódio de podcast? Ou se nós lançamos um novo podcast para tratar de algum tema? Como é que tem sido o trabalho de vocês de entender isso? Cara, o Banco do Brasil é um mundo, assim, porque tem muitos assuntos, é muito diverso, então só nessa listagem que eu passei é bastante coisa, né? Com as quais a gente trabalha. Então, diante disso, precisamos também de uma equipe muito diversa. E por óbvio que se essa equipe ficasse toda em si mesmada, assim, voltada só para o olhar de comunicação, não teríamos um olhar tão rico e diverso quanto ter as pessoas que trabalham de fato com cada conteúdo dentro da empresa, apoiando como se a gente fosse uma grande equipe de comunicação. A equipe de comunicação interna, de fato, ela é pequena dentro do banco para o que se pode imaginar olhando de fora dentro de todos esses conteúdos. Mas é porque, na verdade, ela é formada não só pelos funcionários que atuam com comunicação na área de comunicação, como conta com esse apoio técnico importantíssimo e relevante do pessoal que está tratando com cada tema. Então, de que maneira nos organizamos? Então, temos aqui um olhar de editores, a gente se organiza como se fosse uma redação de jornal para aquela agência de notícias que eu comentei. Esses colegas todos, estou pensando puramente em comunicação interna, né?
atuam em seus diversos setores. Vamos pegar, por exemplo, a área de private banking do banco. Está lá trabalhando na área de private, presta consultoria e tudo mais, mas lá eles atuam em conversa, em diálogo conosco, para poder nos pautando, vamos dizer assim. Mal comparando, é como se eles atuassem como assessoria de imprensa da sua área técnica junto a nós que atuaríamos como a imprensa interna ali do Banco do Brasil, entendeu? Diante dessa diversidade de assuntos que a gente tem. Então o pessoal manda sugestão de pautas para comunicação interna de uma maneira que a gente tem uma rede de agentes de comunicação interna bem ativa, de diversas áreas do banco. Então a gente tem essa atuação. E dentro disso a gente vai montando toda a grade semanal. Isso aí eu estou passando muito mais um olhar muito tático e operacional da maneira como se dá. É claro que tudo isso se desdobra de um olhar muito maior. Você tem a estratégia corporativa do banco, que ela se desdobra no meu planejamento de comunicação, da maneira como eu vou tratar a comunicação ao longo do ano, quais são os meus principais desafios, meus principais objetivos, para que caminho eu quero chegar. Mas olhando no operacional, de fato, tem esse grande apoio desses diversos agentes de comunicação que atuam em diversas áreas, entendeu? A gente bebe muito da fonte do jornalismo para poder se organizar e, inclusive, elaborar a nossa metodologia da maneira como a gente planeja, como a gente faz os planejamentos e tal. Então a gente aproveita de todo o conhecimento que existe da área do jornalismo para poder também nos organizarmos, sabe? A gente atua com as reuniões de pauta e tudo mais e tal, e isso ajuda inclusive no planejamento das áreas. Isso é uma ponta interessante da maneira como a gente se organiza, como editores de um grande jornal e trabalhando dessa maneira para poder distribuir os assuntos nos seus diversos conteúdos. Se a gente fosse, por exemplo, um grande player de comunicação, por exemplo, a gente ia saber o que a gente coloca na TV, o que vai para a TV fechada, o que vai para o meio online, o que vai para o rádio, não é? Aqui a gente faz mais ou menos a mesma coisa, vamos dizer assim, mas entendendo o que vai para qual canal, né? Vou aqui para a comunicação interna trabalhando isso em vídeo, em texto, em áudio, de que maneira que eu vou tratar. Então a nossa forma de ver o mundo passa muito pela como essa disciplina do jornalismo trabalha, né? Somos todos jornalistas na equipe aqui, inclusive, tem também publicitário e tal, mas acho que o nosso jeito de atuar no dia a dia para que a comunicação interna seja cada vez mais relevante e bem avaliada pelos funcionários, inclusive, precisa um pouco dessa coisa do quente também da notícia. Se no podcast eu comentei ali agora há pouco, a gente busca aprofundar, a maneira como a gente se organiza de modo geral, olha muito as questões de que maneira que esse assunto também é relevante, é quente para o funcionário, porque se eu ficar só num tom muito frio, né? Aí também a audiência não chega. Legal, Giovanni. Eu fiquei curioso também, então, pensando como que se dá a estratégia de comunicação interna com os podcasts? Onde que eles entram nesse mecanismo? Cara, a estratégia, se você pensar de maneira muito ampla em estratégia, ela vem daquelas fontes todas que eu comentei. Tem a estratégia corporativa do banco, ela se desdobra no nosso plano anual de comunicação, por exemplo, e a gente sabe ali os caminhos a seguir para os objetivos de marca da empresa, de marca corporativa, inclusive, de marca comercial, na relação com os nossos clientes, os objetivos negociais, etc. Então, existe essa estratégia com os nossos direcionadores estratégicos, por exemplo, e existe a maneira como a gente vai elaborar a estratégia de comunicação interna para poder atingir esses objetivos da estratégia macro, vamos dizer assim. Esse olhar da estratégia dentro da disciplina de comunicação interna, essa estratégia eu gosto de aproximá-la bastante do olhar operacional. É a maneira como eu vou fazer toda essa estratégia corporativa se materializar de alguma maneira dentro da comunicação interna. Então, se o olhar de mão na massa, a cultura do fazedor ali, não tiver realista, não tem como atuar, não tem estratégia Então, eu preciso trazer esse olhar operacional para a estratégia e fazer os dois caminharem juntos, porque para não virar uma estratégia um lindo PowerPoint na gaveta, preciso materializar tudo isso. Como que a gente faz isso? Aí voltando naquela questão lá da maneira como a gente se organiza aqui, muito própria de uma redação de jornal, é isso, o jornalista dentro da redação, como é que ele atua? Ele tem, obviamente, um planejamento, ele tem ali a reunião de pauta, ele entende o que vai acontecer, mas aí, de repente, no momento que ele tem ali a reunião de pauta dele, acontece alguma coisa inesperada no mundo lá fora.
E se acontece alguma coisa inesperada no mundo lá fora, afeta as pessoas. E ao afetar as pessoas, como é que eu vou continuar com a minha estratégia de gaveta se eu não estiver dialogando com a realidade, né? Então, para isso, a nossa estratégia é: vamos atuar como jornalistas. Porque isso significa eu ter um olhar atento tanto para os contextos internos da empresa, porque se acontece, ele acontece inclusive internamente, né? Vamos supor, teve troca de diretor numa área tal, porque fulano aposentou e o outro chegou. E aí eu não estava esperando isso, porque isso estava em um fórum da empresa que ainda não tinha chegado a mim, por exemplo, e por acaso eu não tinha isso ainda na minha pauta. Se ela chegar, eu faço aquele famoso parem as máquinas e essa vai ser minha pauta do dia, mostrando algo específico. Estou dando um chute aqui, né, aleatório, só para tentar materializar, explicando, né, como que isso se dá na prática. E a mesma coisa no mundo lá fora, né? Estou aqui com uma pauta específica, tal, tratando meu planejamento, etc e tal, mas, vou pegar um exemplo prático, pega Brumadinho. Aconteceu a tragédia lá em Brumadinho e tal, e tudo, o Banco do Brasil inteiro se mobilizando, e aí a minha pauta foi: vamos aqui mostrar o que o Banco do Brasil está fazendo para apoiar a população em Brumadinho, a conta para doação, por exemplo, que os clientes podem fazer no país inteiro, a atuação da Fundação Banco do Brasil lá naquela região, de que maneira que a gente está atuando. É algo totalmente do contexto externo. Assim, e aí a gente teve que fazer, de novo, parem as máquinas. Essa é a nossa pauta de agora, né? Quando o para as máquinas acontece, eu tento pegar aquilo e falar assim: tá, beleza, isso aqui está acontecendo, mas eu preciso conectar isso ainda à minha estratégia, não forçando, né, a questão, mas assim, obviamente o Banco do Brasil apoiar numa situação de tragédia, como eu comentei, faz parte da atuação também do Banco do Brasil. Então isso, de alguma maneira, está também conectado ali à minha maneira de atuar, de uma maneira geral. Quando eu troco uma questão de reorganização da instituição e tudo mais, de que maneira que tudo isso se conecta, né? É a transformação da cultura da empresa, com mais agilidade, inovação, com foco em resultados, mas com muito foco ali na experiência do cliente, para melhorar a experiência do cliente, tudo mais e tal. Mas também a questão de eficiência operacional, questão de sustentabilidade, etc. e tal. Então, tudo isso serve muito como um mantra nosso, para que na hora que aconteça o pane às máquinas, isso sai naturalmente, a gente transpira um pouco a estratégia corporativa da empresa ao bater cada texto, ao tratar cada pauta. Aí quando essas pautas vêm repentinamente, a gente tem o discurso muito na ponta da língua, não só ter o discurso e transmitir, como ajudar a construir o discurso institucional ao longo do tempo. Mas é muito amplo, muito diverso o debate, o diálogo ali também, para a gente poder retroalimentar essas questões. E não é raro a gente ter as pautas assim: na pauta que a gente deu, sei lá, estamos no dia X, a gente fala assim: lá no dia 10 você conferiu aqui na agência de notícias tal e tal coisa. O João perguntou isso, então por isso hoje a gente traz isso e aquilo. Assim. Então a gente retroalimenta com os próprios funcionários pautando muito. Então o nosso olhar de análise de dados é bem interessante, até mesmo pelo ponto de vista do próprio funcionário, que mesmo se ele estiver na cidadezinha lá do interior e tiver uma dúvida, pode ser que ele ajude a construir, inclusive, soluções do banco na sede do banco, porque ele tem ele é ouvido, né? Isso é muito interessante, porque não é só a dúvida que vem, às vezes a dúvida do cara, a empresa eventualmente nem tem a resposta, e aí vai desenvolver algo novo e volta como resposta para ele dias, semanas, eventualmente, às vezes dependendo do desenvolvimento necessário, até meses depois, dizendo: fulano deu essa sugestão aqui e estamos entregando agora uma melhoria no aplicativo tal, por exemplo. Cara, isso aconteceu muitas vezes, assim, de a gente ver uma sugestão do funcionário, independentemente de cargo, região geográfica, etc., fluindo e funcionando muito bem por conta desse debate todo. E é óbvio que a gente não conseguiria pegar essa sugestão se não fosse também por um olhar de banco de dados, né? Então, assim, essa cultura analítica para a gente ela é bem interessante e bem forte para poder gerar não só melhorias na própria comunicação, mas a gente aqui na equipe de comunicação interna a gente tem um orgulhinho nosso, assim, de falar: a gente está ajudando para a própria gestão da empresa, entendeu? A gente gera os relatórios, tudo e tal, passa para todo mundo que são os tomadores de decisões estratégicas e tal, e a gente percebe que isso vai se transformando ao longo do tempo em grandes insumos para as tomadas de decisões e tudo mais, e melhorias de produtos, serviços e tal. Isso é bem legal, isso a gente percebe que... Você vai perceber no seu trabalho
dando frutos positivos, melhorando a vida do funcionário que precisa atender o cliente, melhorando a vida do cliente que precisa fazer tal coisa e não conseguia, reclamava com o funcionário avisa a gente avisa o gestor e tudo, a roda gira e as evoluções acontecem, né? Isso é bem interessante. O podcast tem um pouco disso, assim, também, de o funcionário que ouve o podcast está buscando se aprofundar numa questão, é porque ele quer saber daquele tema. Então, normalmente o cara elogia, obviamente, os conteúdos e tudo mais e tal, mas ele quer também sugerir, porque ele está tão a fundo naquele assunto, cara, tem uma sugestão aqui e tal. Então, essa sugestão ela vem não só como sugestão de pauta, mas como sugestão de melhoria de processo, de produto, de serviço. Isso é bem legal. E, Giovanni, que importância que tiveram os podcasts do Banco do Brasil durante este período de pandemia? Acho que foi bem interessante a maneira como a gente trabalhou uma estratégia digital, de uma maneira geral, durante a pandemia. Tanto a nossa comunicação interna estando dentro de uma agência de notícias na intranet, digital, etc., como a gente tem também a agência de notícias via mobile. O funcionário ele consegue acessar a nossa comunicação interna do celular dele. Ou seja, tanto antes que o funcionário estaria em trânsito, por exemplo, para poder ouvir um podcast via agência de notícias mobile, quanto agora estando em casa, conectado à intranet, uma parcela está em home office, outra parcela está aí no trabalho essencial de atendimento nas agências também, mas a nossa estratégia digital sempre foi bem interessante e sempre ajudou a gerar engajamento. E esses métodos inovadores de comunicação com o público interno, por exemplo, durante a crise de pandemia da Covid-19, também fizeram com que a nossa atuação com o podcast tivessem ali um pequeno marco, a sua importância. Ponto. Junto tudo isso, há uma cultura analítica também, de análise de dados, muito interessante, muito que a gente foi buscando ali, a questão de quem é o funcionário que consome podcast, o que ele curte ouvir e tudo mais. E esse pioneirismo tecnológico do banco também, de ter a agência de notícias mobile e ter também a agência de notícias no smartwatch, por exemplo. Essa diversidade também de plataformas onde a gente está, acaba que faz com que o próprio podcast tenha se valorizado também. O pessoal foi consumindo ao longo do tempo e isso tudo foi se engatando. A cultura analítica tem tudo a ver com isso também, porque a gente foi percebendo a curva de consumo destes podcasts, inclusive do ponto de vista das temáticas, né? E durante a pandemia, a gente foi percebendo que alguns colegas, num primeiro momento, tiveram talvez alguma dificuldade com uma conexão via VPN e tudo mais. Era novo para todo mundo, né? Estou falando ali dos primeiros dias, né, daquela situação. Então a gente começou a usar muito fortemente os QR Codes dentro da agência de notícias para poder levar para plataformas externas, para que o funcionário pudesse ter contato com alguns conteúdos. O podcast se insere nisso, porque normalmente o nosso podcast só colocava o arquivo dentro da própria intranet. Tendo essa dificuldade, alguns podcasts estavam no YouTube, no Spotify, a gente começou a jogar os QR Codes ali dentro da nossa agência de notícias. E o pessoal começou a consumir via QR Code. Batia o QR Code na agência de notícias, puxava o link para o seu próprio celular e com isso consumia do celular, inclusive facilitando compartilhamento desse podcast. Então, o podcast ao longo da pandemia teve essa situação específica de conseguir ser mais compartilhável também entre os funcionários e entre os clientes. A gente teve essa percepção das análises de dados que a gente tem de audiência dentro da comunicação interna, que a gente avalia tudo isso não só do ponto de vista de gestão da comunicação interna, seja ela estratégica, tática, operacional, mas colocaria até nos livros aí de boas práticas de gestão de crise. Então esse atributo aí do uso do podcast ao longo da pandemia fez com que a gente conseguisse, foi um dos fatores interessantes que nos ajudou a virar um jogo, que é o da ansiedade e criticidade de funcionários, por exemplo, naquele momento da pandemia. Estou falando disso tudo, mas naquela época também tínhamos podcasts tratando sobre saúde, sobre cuidados contra a Covid, sobre cuidados sobre o coronavírus de modo geral. E antes de terminar, eu adoraria ouvir de você, o que tem sido de mais positivo em trabalhar com podcasts? Eu acho que a diversidade, eu acho que é o principal ponto, porque eu tenho ali uma diversidade de formatos num primeiro momento, tem uma diversidade de formato dentro do meu canal, que é a agência de notícias. Então eu trabalho com textos, trabalho com podcasts, trabalho com vídeo, infográfico e tal.
Ao mesmo tempo, eu consigo ter ali uma diversidade de abordagem, porque, como eu falei, eu trabalho de uma maneira mais aprofundada ali do que o que seria um pouco hard news, né? Ao mesmo tempo, eu tenho também uma profundidade de fontes de informação, porque enquanto a comunicação interna normalmente olha muito para o banco comunicando aos seus funcionários, quando eu uso podcasts, é o banco dialogando com outros atores dentro do mercado, dentro do segmento específico daquele assunto do podcast, etc e tal, obviamente para comunicar os funcionários, né, na comunicação interna, mas assim, são outras vozes, né? Então eu estou ampliando o repertório, inclusive, do próprio funcionário para poder atender casos de investimento, como eu comentei aqui agora há pouco. O podcast ele tem essa característica, eu acho, de trazer tudo para uma conversa, né? O podcast é muito uma conversa, muito um diálogo, né? É aí que eu acho que mora a grande sacada de conseguir trazê-lo para a comunicação interna. Utilizar o podcast como uma das principais fontes de trazer mais repertório aos colaboradores de uma empresa. Acho que ajuda a arejar o ambiente corporativo de alguma maneira, porque traz muito novos temas, novos vieses daquele mesmo tema que a gente trata naturalmente no dia a dia, e essas fontes de fora ajudam, não só de fora, mas de dentro da empresa também, mas às vezes dialogando entre si, porque às vezes as próprias empresas vão formando suas pequenas caixinhas, né? A área de investimento fala que é investimento, a área de não sei o que fala de não sei o que lá. Quando eu tenho as áreas também se dialogando num podcast interno, também gera um ambiente ali que incentiva a inovação, né, de alguma maneira. Eu acho que isso é uma das coisas que toda empresa busca, né, inovar. E acho que o podcast tem esse poder assim, de apoiar, de ser um formato que fomenta a inovação dentro das empresas. Isso tem um valor bem bacana atualmente. E para terminar então, você teria indicações de leituras ou outras fontes de conhecimento para os ouvintes do Falação saberem mais sobre produção de podcasts dentro das suas empresas? Eu tive uma participação num evento da própria ABEG sobre podcast e tal, e assim, percebo que tem uma galera que sabe muito mais que eu, assim, dá até vergonha quando eu vou falar de podcast, no sentido de aquilo que eu comentei lá no começo, né? Sou um cara que consome, mas consome as coisas de comunicação e tal, então acaba que eu não vou ter uma referência bibliográfica intensa sobre podcast em si. Mas podcast sobre comunicação, tem alguns que eu curto, assim, que eu vou ouvindo, porque eu acho que o jeito de tratar são interessantes. Tem um que é daquela agência de bolsa, que faz um sucesso bacana no Instagram, assim, que os caras falam, é o tal do Trendcast. Acho muito legal. Conheci o cara porque me entrevistou, assim, no fim das contas, entendeu? E por que ele me entrevistou? Porque a gente estava trocando ideia sobre comunicação de uma maneira geral, e aí achou interessante e tal. Então, como eu disse, meu contato com o podcast vai muito pelo caminho profissional que eu tenho, e aí eu acabo tendo esses contatos, né? Participei também de um evento da Embrapa, falando sobre podcasts, também com esse intermédio sempre da ABEG, fazendo esses trabalhos sempre bem interessantes de networking, assim, foi bem legal, com o pessoal da Campus Party também teve um movimento interessante, e com isso, eu acho que você tem uma dica para dar, é ficar ligado nos canais que tratam de podcast no mundo corporativo, ou seja, puxando a sardinha para vocês, ouçam Falação, que cara, trata o tema, fala ali com propriedade dentro do ambiente corporativo, isso é muito legal. O Trendcast eu acho interessante para tratar de marketing e etc. de uma maneira geral. Tem outros que fazem sucesso também e que de vez em quando eu gosto de ouvir, a depender do entrevistado. Tem o Paulo Cuenca e a Dani Nossi, que fazem um sucessaço por conta dos canais no YouTube, etc e tal. Tinha um canal de confeitaria deles primeiro, que depois evoluiu para viagem e tudo mais. Os caras são ícones aí de influenciadores, né? E eles têm também um podcast interessante, chama O Podcast. E ali tem muita entrevista bacana. Então, dependendo do entrevistado, também vou lá ouvir e tal. Então, acho que dar uma zapiada nesse mundo, assim, é sempre interessante para poder consumir o que cada um trata ali, para poder você se conectar. Mas acho que esses três aí são boas indicações. O Falação, o Podcast e o Trendcast. São três bem interessantes para quem quer consumir podcast no mundo da comunicação. E aí, obviamente, podcasts do Banco do Brasil, né? Estamos aí no Spotify, LinkedIn, Portal do Banco, YouTube, para esses assuntos diversos que o banco tem para tratar. Então, estou ali falando de investimento de um jeito bacana, de um jeito leve, tem também comércio exterior, tem o olhar do private bank, etc. Isso tudo tem um valor aí para quem quer consumir um pouco sobre o mercado financeiro e tudo mais. Acho que
tem conteúdo bem rico ali também, que eu não poderia deixar de indicar, não só pela atuação profissional, mas porque de fato tem ali um conteúdo muito bem trabalhado e bem legal, assim, pelo pessoal com quem eu trabalho aqui no dia a dia, uma galera que traz sempre uma riqueza de conteúdo interessante ali e bem quente, né? Então pode ir lá que você vai ter sempre conteúdo relevante também para o seu bolso, assim, se precisar. E este foi mais um episódio de Desafios aqui do Falação. Queremos sempre ouvir mais sobre como você tem desenvolvido a comunicação na sua empresa. Entre em contato no podcast @aberge.com.br e conte sua história. Ela também pode estar em um futuro episódio do Falação. Para acessar mais conteúdos produzidos pela Aberge, assim como conhecer os cursos e ter informações sobre como se tornar um associado, visite aberge.com.br. O Falação é apresentado por André Felipe de Medeiros, com produção da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassone e Vitor Pereira. Até a próxima!